O ano era 1718 e Nassau, a infame República dos Piratas, está por um fio. Você sabia que durante anos, esse pequeno pedaço de terra foi o coração pulsante da pirataria no Caribe? Ele era um refúgio para saqueadores, foragidos e corsários que desafiavam impérios inteiros. Em Nassau, não havia reis nem governadores, apenas bandeiras negras tremulando ao vento enquanto navios mercantes desapareciam nas águas profundas, deixando para trás nada além de destroços e histórias de terror. Mas agora, esse paraíso sem leis está prestes a ser esmagado. Porque no horizonte, velas brancas surgem como presságios de um destino inevitável, já que uma frota britânica corta as águas do Caribe com precisão militar, onde navios de guerra, armados com dezenas de canhões e centenas de soldados, avançam para pôr um fim definitivo ao domínio pirata. Entenda, a coroa britânica não aceitava mais desafios, e Nassau deve cair. Já dentro da cidade, o pânico toma conta das ruas estreitas. O rugido dos canhões à distância ecoa pela costa, enquanto marinheiros e saqueadores se perguntam se chegou o momento de lutar ou fugir. Alguns correm para os navios ancorados, desesperados para escapar antes que seja tarde demais. Outros, reunidos nas tavernas e fortes, apertam as mãos em torno de pistolas e cutelos, prontos para derramar sangue em nome de uma liberdade que sabem que está chegando ao fim. E agora temos Charles Vane, que não corre, e de um forte em ruínas, ele observa o avanço da frota inimiga, onde para ele, a rendição não é uma opção. Para ele, Nassau não cairá sem fogo e destruição. O último amanhecer da República dos Piratas chegou. Quando o sol se pôr, o mundo conhecerá o preço de desafiar um império. Seja bem-vindo ao canal Heróis do Front. Hoje vou contar a história de como Nassau, ou se preferir, a República dos Piratas, foi derrotada pelo Império Britânico. Essa é uma história interessante, embora não seja repleta de batalhas épicas. Ainda assim, seu impacto foi imenso e vale a pena ser contada. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, assista ao vídeo e, se gostar, inscreva-se no final e deixe seu like para apoiar o canal. Agora, embarquemos juntos nessa jornada pela história. O nascimento da República dos Piratas. Antes de Nassau se tornar o coração da pirataria no Caribe, havia Port Royal, uma cidade próspera, repleta de corsários que saqueavam navios espanhóis com a bênção da coroa britânica. Mas em 1692, um terremoto devastador reduziu Port Royal a escombros. O mar engoliu suas ruas e a cidade nunca mais se recuperou. Sem um porto seguro, os piratas foram forçados a vagar pelo Caribe, buscando um novo refúgio. Eles precisavam de um lugar longe da mão dos impérios, onde pudessem operar sem medo de represálias. E encontraram Nassau, nas Bahamas isolada, cercada por águas rasas que dificultavam o acesso de grandes navios de guerra e com pouca ou nenhuma presença militar britânica. Ela era uma cidade pequena, que logo começou a receber marinheiros desertores, corsários desempregados e saqueadores de todos os cantos. A falta de governo transformou Nassau numa terra sem lei, onde navios piratas vinham e iam livremente. Onde tavernas e bordéis surgiram para atender os homens que voltavam do mar com os bolsos cheios de ouro roubado e mercadores clandestinos negociavam mercadorias saqueadas. Além disso, a coroa britânica estava ocupada com suas guerras europeias e não via razão para se preocupar com uma ilha no meio do Caribe. Então, Nassau crescia como um reino sem rei, governado apenas pela força e pelo caos. E no meio desse caos, surgiram nomes que ficariam para sempre na história. Barba Negra, o mais temido de todos. Seu nome verdadeiro era Edward Teach, e ele comandava o Queen Anne's Revenge, um navio monstruoso armado com 40 canhões.
E para intimidar seus inimigos, ele enchia sua barba com pavios acesos, criando a imagem de um verdadeiro demônio dos mares. Charles Vane, que era imprevisível, violento e sem medo de desafiar qualquer autoridade. Diferente de outros piratas que eventualmente aceitavam anistias, Vane nunca abaixou sua bandeira negra. Anne Bonny, uma mulher no mundo dos piratas. Ela era feroz e destemida, que lutava e comandava como qualquer outro capitão. Benjamin Hornigold, um dos fundadores da República dos Piratas. Primeiro, um mentor de jovens saqueadores. Depois, um traidor que se voltou contra os próprios homens para buscar o perdão da coroa. Esses homens e mulheres não apenas viveram em Nassau, eles criaram um sistema próprio de governo. Se os impérios não aceitavam suas regras, eles criariam as suas. A vida pirata tinha uma estrutura própria. As tripulações eram democráticas. Os capitães eram eleitos por voto e podiam ser destituídos se o grupo não confiasse mais neles. O saque era dividido de maneira justa. Um capitão ganhava uma parte maior, mas cada membro da tripulação recebia sua fatia. Se um homem perdesse um braço ou uma perna, recebia compensação. Os piratas tinham um sistema rudimentar, mas eficiente, e mais justo do que muitos reinos da época. Mas essa liberdade tinha um preço. Traição e covardia eram punidas com a morte. Se um pirata quebrasse o código de lealdade da tripulação, ele podia ser abandonado em uma ilha deserta para morrer de fome. Por um breve momento, Nassau não foi apenas um refúgio pirata. Foi uma república pirata. Um experimento anárquico onde os homens viviam pelas próprias regras. A ameaça britânica e a chegada de Woodes Rogers. Enquanto Nassau prosperava como um refúgio pirata, o mundo ao redor mudava rapidamente. O que antes era tolerado ou ignorado pelos impérios, agora se tornava um problema impossível de ignorar. A pirataria no Caribe já não era uma ameaça isolada. Navios mercantes britânicos, espanhóis e franceses eram atacados com cada vez mais frequência. Fortunas inteiras eram desviadas para cofres clandestinos em ilhas controladas por piratas. O comércio colonial estava em risco e Londres finalmente decidiu agir. A coroa britânica precisava de alguém que pudesse fazer o impossível: retomar Nassau e acabar com a República dos Piratas de uma vez por todas. Esse homem era Woodes Rogers. Ele não era apenas um oficial naval. Ele era um navegador experiente, um ex-corsário e um homem de negócios que entendia a mentalidade dos piratas melhor do que qualquer outro comandante britânico. Ele sabia que Nassau não poderia ser simplesmente destruída. Ela precisava ser recuperada e transformada. Em 1718, Rogers recebeu uma frota e um mandato real para restaurar a ordem britânica nas Bahamas. Sua missão não era apenas derrotar os piratas, mas acabar com a cultura de impunidade que mantinha Nassau funcionando. Para isso, ele trouxe consigo uma oferta perigosa: uma anistia real para qualquer pirata que se rendesse voluntariamente, e a forca para aqueles que resistissem. Mas ele não apostava apenas na força militar. Ele entendeu que muitos piratas não lutavam por ideologia, mas por necessidade. Eles haviam se tornado piratas porque não havia outra opção. Se ele conseguisse convencê-los de que havia um caminho de volta para a legalidade, poderia destruir Nassau por dentro sem precisar disparar uma única bala. Então, a frota britânica zarpou de Londres, cortando o Atlântico em uma longa travessia. A bordo dos navios, soldados e marinheiros treinados, muitos dos quais já haviam enfrentado piratas antes. O tempo de Nassau como um porto sem leis estava chegando ao fim, mas o que Rogers não sabia era que a sua chegada não seria recebida com bandeiras brancas. O destino da República Pirata estava prestes a ser selado, mas não sem antes escrever suas últimas páginas em sangue e fogo. O choque entre piratas e britânicos. O vento carregava o cheiro do oceano e da pólvora queimada quando os primeiros navios da frota britânica apareceram no horizonte.
Os mastros altos e as bandeiras reais eram um aviso claro. Nassau estava cercada. Dentro da cidade, a notícia se espalhou. Os piratas, acostumados à liberdade absoluta, agora estavam diante de uma escolha brutal: lutar contra uma força esmagadoramente superior ou aceitar o perdão real e arriscar o que quer que viesse depois. Alguns já estavam decididos. Muitos sabiam que não poderiam enfrentar a Marinha Real e optaram por fugir. Pequenos barcos partiram às pressas do porto, enquanto outros simplesmente se misturavam à população, tentando se esconder. Mas nem todos estavam prontos para desistir. No centro de Nassau, Charles Vane se recusava a aceitar a rendição. Ele via a anistia como uma armadilha e não confiava em promessas feitas por homens que passaram anos tentando enforcar piratas como ele. Para Vane, se Nassau fosse cair, não cairia sem resistência. Com um grupo de fiéis seguidores, ele tomou uma decisão ousada. Pegaram um velho navio mercante e o encheram com barris de pólvora, óleo e materiais inflamáveis. Quando a frota britânica se aproximou o suficiente, incendiaram o navio e o soltaram contra os inimigos. As chamas consumiam as velas rasgadas e a estrutura de madeira enquanto a embarcação em chamas era levada pelo vento na direção dos britânicos. Mas Rogers já esperava resistência, e a frota britânica manobrou rapidamente, desviando-se do navio em chamas sem grandes danos. O plano de Vane falhou. E agora, a resposta dos britânicos viria com força total. Diante da superioridade da frota, o que restava dos piratas estava dividido. Muitos não queriam morrer em uma batalha perdida e começaram a considerar a proposta da coroa. Rogers, percebendo isso, usou sua melhor arma: a diplomacia. Mensageiros foram enviados às tavernas, becos e portos com um único recado: a coroa britânica estava oferecendo anistia. Todo pirata que se rendesse voluntariamente teria sua vida poupada e poderia retornar à legalidade. Mas quem resistisse seria caçado, preso e enforcado. A proposta gerou caos dentro de Nassau. Para os mais experientes, era difícil acreditar que um império que perseguiu piratas por décadas agora ofereceria perdão sem consequências. Mas para muitos, era a única chance de escapar da forca. E entre os que aceitaram estava um nome que até então era um símbolo da pirataria em Nassau: Benjamin Hornigold, que não era um pirata qualquer. Ele havia treinado e capitaneado muitos dos homens que agora enfrentavam a frota britânica. Mas, ao contrário de Vane, ele não via sentido em morrer por uma causa que já estava perdida. Sem hesitar, Hornigold aceitou a anistia e mudou de lado. Para provar sua lealdade à coroa, ele ofereceu algo que Rogers não podia recusar: seu conhecimento sobre a pirataria. Hornigold queria caçar piratas. Conhecia seus esconderijos, suas rotas e suas estratégias. E, em pouco tempo, o homem que um dia foi um dos maiores líderes da República dos Piratas se tornaria um caçador de seus próprios companheiros. A batalha por Nassau não teve explosões, cerco ou confronto sangrento. A vitória britânica foi conquistada pela divisão entre os próprios piratas. Alguns fugiram, outros se esconderam, e muitos aceitaram o perdão. Charles Vane foi um dos poucos que recusaram a anistia. Percebendo que Nassau estava perdida, reuniu seus homens e escapou para o mar, decidido a continuar sua guerra contra os impérios. Mas ele sabia que o mundo estava mudando. A era da pirataria estava ruindo, e agora até seus antigos aliados poderiam se tornar seus caçadores. Enquanto o último navio de Vane desaparecia no horizonte, Woodes Rogers finalmente pisava em Nassau. O domínio dos piratas havia chegado ao fim, mas o trabalho de Rogers estava apenas começando. A tomada de Nassau e o fim da República Pirata. A batalha que nunca aconteceu havia terminado. Com a frota britânica dominando as águas ao redor de Nassau, a cidade não ofereceu resistência.
A República dos Piratas estava morta antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. Quando Woodes Rogers finalmente pisou em Nassau, encontrou uma cidade muito diferente da que a coroa britânica imaginava recuperar. O que deveria ser um próspero porto colonial havia se tornado um amontoado de ruas de terra, edifícios deteriorados e bairros inteiros tomados por ruínas. A infraestrutura estava em colapso. Tavernas caíam aos pedaços, os portos estavam abarrotados de embarcações apodrecendo e a peste se espalhava entre os moradores. Nassau não era apenas uma cidade infestada por piratas, mas por doenças, miséria e abandono. Para Rogers, tomar Nassau havia sido fácil. Controlá-la seria outra história. Seu primeiro ato como governador não foi reconstruir, foi punir. A anistia havia sido oferecida, mas isso não significava perdão para todos. Os piratas que se recusaram a fugir ou a aceitar a autoridade britânica foram presos. Muitos foram julgados sumariamente e condenados à forca. A execução pública de antigos saqueadores serviu como aviso para os que ainda pensavam em resistir. Os corpos enforcados foram deixados pendurados nos portos e nas ruas principais. Um lembrete cruel de que Nassau não era mais um refúgio para foras da lei. Mas Rogers sabia que medo não seria suficiente. Se Nassau continuasse em ruínas, a pirataria poderia retornar. A cidade precisava de ordem. Ele começou a restaurar a infraestrutura. Reformou os portos, reconstruiu edifícios administrativos e reforçou a segurança com soldados britânicos. Estabeleceu comércio legal e encorajou colonos leais à coroa a se mudarem para a ilha. Seu objetivo era transformar Nassau em um ponto de comércio seguro para os impérios europeus, apagando qualquer vestígio do seu passado pirata. Mas mesmo com a cidade sob controle britânico, o trabalho de Rogers estava longe de terminar. A ameaça dos piratas ainda pairava sobre o Caribe. Charles Vane estava solto, assim como muitos outros capitães que escaparam antes da chegada da frota. A Marinha Real, antes dispersa em conflitos europeus, voltou sua atenção para os oceanos. Os mares antes dominados por piratas começaram a se tornar cada vez mais perigosos para os próprios piratas. Com o tempo, o Caribe se tornou um lugar mais seguro para o comércio britânico. As rotas antes ameaçadas por emboscadas passaram a contar com escoltas armadas, e caçadores de piratas surgiram, dispostos a eliminar qualquer resquício da antiga Nassau. Mas e aqueles que fugiram? Muitos tentaram continuar suas vidas como antes, mas o mundo estava mudando. Sem um porto seguro para se reabastecer, sem uma cidade para vender seus saques, a pirataria tornou-se uma existência condenada. Um a um, os grandes nomes da República dos Piratas foram caçados. Charles Vane, o homem que havia se recusado a se render, continuou sua guerra contra os impérios por alguns anos. Mas, sem aliados e sempre em fuga, foi capturado em 1720 e levado para a forca na Jamaica. Bartholomew Roberts, um dos piratas mais bem-sucedidos da época, resistiu até 1722, quando foi morto em um confronto com a Marinha Britânica. Até mesmo Jack Rackham, conhecido como Calico Jack, foi capturado e enforcado em 1720. Suas companheiras de tripulação, Anne Bonny e Mary Read, foram presas e desapareceram da história. Os nomes que antes faziam os mercadores tremerem de medo agora eram apenas lendas. A queda de Nassau foi mais do que o fim de uma cidade pirata. Foi o ponto de virada que selou o destino da pirataria no Caribe. O tempo da bandeira negra se apagava no horizonte, mas as histórias dos homens e mulheres que desafiaram impérios sobreviveriam para sempre. Como eu disse no início, essa é uma história interessante, mesmo sem batalhas épicas. Ainda assim, preciso contá-la por sua importância histórica. E não pense que, com o fim da República dos Piratas, a pirataria simplesmente desapareceu. Entre aqueles que continuaram desafiando os impérios europeus, surgiu um nome que levaria essa luta ao extremo:
Bartholomew Roberts. Ele elevou a pirataria a um novo patamar, espalhando o terror pelos mares e acumulando riquezas que fariam até os maiores reis do mundo invejarem sua fortuna. Mas assim como todos os outros, ele também seria caçado. Mas isso é um vídeo para outro dia.